Dizem que o mar guarda segredos que nenhum homem pode compreender. Alguns desaparecimentos são explicáveis, outros são apenas impossíveis. O caso do navio Resolven é um desses enigmas que desafiam a lógica. Um navio de carga que partiu em um dia de mar calmo e jamais voltou. Sua tripulação simplesmente evaporou, deixando o oceano sereno como testemunha silenciosa. Este é um daqueles mistérios que o mar sussurra, mas jamais revela completamente. O Resolven era um navio robusto, construído para enfrentar longas travessias e transportar cargas valiosas. Na manhã em que partiu, o céu estava limpo, o vento suave e o Mediterrâneo parecia uma superfície de vidro. Nada indicava que aquela viagem se tornaria lendária, não pela beleza, mas pelo vazio absoluto que viria depois. O horizonte estava tranquilo. O sol refletia nas ondas e o cheiro da maresia preenchia o ar. Mas o mar sempre guarda algo a mais do que nossos olhos podem perceber. E naquele dia, o oceano estava prestes a engolir não apenas um navio, mas todas as perguntas que ele poderia gerar. No início, nada parecia errado. Mensagens de rotina foram enviadas à costa, confirmando a viagem, mas algumas horas depois, a comunicação simplesmente cessou. Nenhum sinal de socorro, nenhuma anomalia detectada, apenas silêncio. E quando navios de patrulha começaram a vasculhar a região, não encontraram rastros de colisão, tempestade ou ataque. O Resolven desapareceu no mar calmo, como se tivesse sido absorvido pelo próprio oceano. Era como se o navio tivesse deixado de existir. Mas como um gigante de metal e madeira poderia simplesmente evaporar, sem uma gota de pânico ou um resquício de fumaça? A tripulação era formada por homens experientes, conhecedores das rotas marítimas, acostumados a enfrentar tempestades e correntes traiçoeiras. Nenhum deles estava preparado para desaparecer dessa forma, sem deixar vestígios. Documentos oficiais e relatos de colegas de profissão indicam que eles estavam disciplinados, organizados e atentos. Nada em seus históricos sugeria que algo pudesse dar errado. E ainda assim, o oceano os engoliu, preservando um silêncio que se tornaria uma marca do mistério. Ao longo dos dias, buscas foram realizadas de todos os lados. Aviões, barcos, sinais sonoros, tudo foi mobilizado. Mas o que os investigadores encontravam eram apenas perguntas, pistas vagas, fragmentos de destroços irreconhecíveis e o silêncio do mar, implacável. Alguns especialistas sugeriram que poderia ter havido uma falha estrutural súbita ou um fenômeno natural raro, como uma onda submarina que teria engolido o navio. Outros aventaram a hipótese de algum evento sobrenatural, inspirado pelo medo antigo que marinheiros têm do oceano. Mas nada se encaixava, nada explicava como um navio inteiro desapareceu sem causar sequer uma pequena ondulação de alerta. Foi então que surgiram relatos de pescadores locais. Alguns afirmaram ter visto o Resolven em regiões próximas, dias após seu desaparecimento oficial. Mas o navio não se movia como antes. Flutuava quase imóvel, silencioso, sem fumaça no convés e sem sinais de vida. Aqueles que ousaram se aproximar sentiam um frio intenso, diferente de qualquer vento natural. O ar parecia pesado, carregado de uma presença invisível. Alguns descrevem a sensação de que o oceano havia engolido não apenas o navio, mas o tempo ao redor dele. Mas o que veio depois, ninguém estava preparado para descobrir. Teorias começaram a surgir, algumas racionais, outras improváveis. Que o navio teria sido vítima de uma corrente submarina desconhecida, engolido e carregado para outro ponto do Mediterrâneo. Que poderia ter sido sequestrado para fins militares ou espionagem. Uma ideia que na época parecia absurda, mas que insistia em ganhar força diante da falta de respostas. E havia ainda a teoria mais perturbadora, que o Resolven se tornou uma embarcação fantasma, navegando em algum plano entre o real e o impossível, visível apenas para aqueles que olham com atenção suficiente, enquanto sua tripulação permanece presa no tempo, observando o mundo sem poder interagir. Meses depois, destroços do navio foram encontrados, mas nada que respondesse às perguntas fundamentais. Fragmentos de metal corroído, objetos pessoais dispersos e marcas de impacto incompatíveis com colisões conhecidas. Analistas afirmam que isso pode indicar que o navio sofreu uma implosão ou algum colapso estrutural incomum. Mas a ausência de qualquer registro de tempestade ou evento visível levanta mais mistérios do que respostas. O mar, mais uma vez, decidiu esconder a verdade. Pesquisadores modernos utilizam tecnologia de ponta para tentar reconstruir o desaparecimento do Resolven. Sonares, drones submersíveis e modelos computacionais tentam simular o que aconteceu, mas cada nova descoberta traz apenas fragmentos de informações, como se o oceano filtrasse os segredos que permite revelar.
Até hoje ninguém consegue afirmar com certeza como um navio de porte médio, em águas calmas, pode desaparecer completamente, sem deixar vestígios de luta, colisão ou desastres naturais clássicos. E aqueles que mergulham em busca de respostas relatam a mesma sensação: silêncio absoluto, frio intenso e uma impressão de que algo os observa debaixo da água. O clímax desse mistério reside no último contato oficial do navio. O capitão relatou condições normais, indicando que a viagem seguia conforme planejado. Mas nos registros posteriores não há mais sinais, nenhuma alteração de rota, nenhuma comunicação de emergência. É como se o navio tivesse sido retirado do mapa em um instante, engolido pela própria calmaria do mar. O impacto psicológico desse desaparecimento foi imenso. Famílias, colegas e investigadores foram confrontados com uma realidade que parecia desafiar as leis da física, da navegação e da própria existência. Um vazio completo, um abismo silencioso que engoliu vidas, tecnologia e certezas humanas. O oceano imenso e insondável mantém o controle sobre o que deseja revelar. E o Resolven permanece como símbolo disso. Uma lembrança constante de que, por mais que o homem domine máquinas, mapas e tecnologias, o mar ainda é soberano. Ele escolhe o que mostrar, o que ocultar e o que jamais permitirá ser compreendido. E enquanto a superfície se mantém calma, o fundo guarda segredos profundos, misteriosos e impossíveis de alcançar, lembrando-nos de nossa própria fragilidade diante da força líquida e infinita do planeta. Hoje, o Resolven é estudado, debatido e lembrado. Ele existe não apenas nos registros históricos, mas no imaginário de todos que ousam pensar nos mistérios do mar. Cada história contada, cada teoria levantada, cada mergulho realizado é apenas uma tentativa de aproximar a mente humana de algo que permanece inatingível. O silêncio das águas e o vazio ao redor do navio desaparecido continuam a desafiar nossa compreensão. A cada onda que quebra, a cada brisa que sopra, somos lembrados de que o oceano sabe mais do que revela e que há mistérios que jamais serão totalmente decifrados. E você? Acredita que esse mistério algum dia será resolvido? Deixe sua opinião nos comentários.